vídeo anterior eu citei um caso hipotético. Caso a autoridade, diante daquela situação, não tome nenhuma atitude e permita que o transgressor da lei tire a vida daquelas crianças inocentes, isso será um ato de omissão em promover o bem e em exercer a autoridade que Deus lhe confiou para promover o bem. E nós sabemos pelas Escrituras que o pecado de omissão é tão grave quanto o pecado de comissão. Então, quem é investido de autoridade por Deus deve, dentro da verdade e da justiça das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, promover o bem e promover a justiça, ainda que seja necessário o uso de uma arma e em situações extremas para tirar a vida. Assim, esta pessoa, como nos foi feita a pergunta, um policial militar, um soldado, que em último caso, depois de esgotado todas as possibilidades de diálogo e tentativa, ele se encontra numa situação na qual ele deva tirar a vida de uma pessoa, ele está fazendo para a promoção do bem, para evitar o caos, está agindo como uma autoridade representativa de Deus para que o governo de Deus seja então estendido aos homens a fim de promover o bem na sua criação. Então, desta forma, nós procuramos responder a esse questionamento e estamos à disposição de todos aqueles que, porventura, tiverem alguma dúvida. Na verdade, o nosso tempo aqui é pouco, o espaço não é grande, então nós procuramos, de alguma maneira, suprimir alguns argumentos, mas estamos à disposição de todos vocês que queiram, ainda dentro desse contexto, tirar alguma de suas dúvidas ou enviar alguma outra pergunta. Quero agradecer muito, um grande abraço ao pastor William, um grande abraço a todos vocês, obrigado. Bom, tendo também demonstrado que Deus tem o governo e transfere ao homem o seu governo, então o homem é representante de Deus para governar e promover o bem da sua criação, inclusive dos homens. Nós vemos no Novo Testamento o texto que mais traz essa ideia para nós é Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Nós vamos dar uma olhadinha nesse texto que está escrito assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, Deus é o governante do universo e Deus institui a autoridade para que elas tenham um governo representativo de Deus na sociedade para promover o bem. A palavra sujeita é um verbo de um contexto militar que diz acerca de soldados que são colocados sobre a ordem de um general. Então estejam sujeitos à ordem dele. É a obediência à pessoa agindo oficialmente como líder e não como pessoa. Ou seja, quando uma pessoa é investida de autoridade, a obediência deve ser à autoridade e não à pessoa, porque a autoridade representa Deus. E aí nós temos, ainda na sequência aí, não há autoridade que não proceda de Deus, porque por ele foram instituídas. Ou seja, Deus institui as autoridades, Deus concede o governo a autoridades para que essa autoridade promova o bem, inclusive para que o caos não prevaleça na sociedade. E aí nós temos no versículo 3 ou no versículo 2, está escrito aí: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à autoridade de Deus. A ideia de opor aí, o termo opor, ele tem a ideia de lançar em batalha contra, resistência formal e planejada. Então, aquelas pessoas que se lançam em batalha contra as autoridades,
Aquelas pessoas que promovem uma resistência planejada, que se colocam na luta contra uma autoridade, ela está, na verdade, resistindo não à autoridade, mas ao Deus que a instituiu. Não é o caso de um questionamento, como nós vivemos numa democracia. Você pode questionar a autoridade, você tem o direito de expressar a sua opinião, mas resistir às autoridades quando elas promovem o bem e a justiça é resistir ao próprio Deus. Por isso, as autoridades dizem o versículo 3 que elas são ministros de Deus para o teu bem.